Você sabia que cerca de 70% das empresas fundadas no Brasil morrem com menos de 10 anos de constituição? Isso acontece não só por questão política, de ordem econômica do país, mas principalmente pela falta de qualificação e formação do empresário. É comum a gente imaginar que ser empresário é você começar um negócio hoje e já começar a faturar milhões. Não é bem assim. O processo de você faturar milhões leva tempo. Não é construído através do seu trabalho e esforço. Então, para que você consiga chegar a esse ponto de você ter um faturamento grande, de certo nível elevado, você precisa passar por estágios. Principalmente se você não tem nenhuma fonte de renda e você está começando do absoluto zero. Então, você precisa de uma formação. É como se você fizesse uma faculdade. Então, um médico, para ele se formar, ele faz 5 anos de faculdade, geralmente 5 anos, e passa um período de residência. Da mesma forma, o empresário tem o seu nível de maturação. Ele vai amadurecer no seu negócio. E o que acontece é que, muitas vezes, o empresário que está iniciando o seu negócio não tem a paciência e não busca essa qualificação. E aí o que acontece? Uma total desorganização do seu negócio. Uma falta de planejamento, que vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos falar sobre planejamento estratégico, a sua importância, por que você tem que ter um planejamento definido, qual o objetivo de você ter esse planejamento, o que você quer chegar no final de um ano de trabalho, e ele serve para você te orientar, te deixar no caminho que você quer, no alcance dos seus objetivos. Então, o objetivo principal do planejamento é isso, é você ter uma direção, um direcionamento onde você quer chegar com o seu trabalho, com a sua empresa, onde você quer chegar, o que você quer alcançar no final daquele ano. Dentre esses erros do empresário, que o empresário acaba cometendo no início de uma empresa, o principal é você misturar o orçamento da empresa com o seu orçamento pessoal. É preciso que você entenda que seu negócio é como se tivesse vida própria, é como se fosse outra pessoa. O seu salário não é necessariamente o faturamento da empresa. Então você tem que estar atento a isso, não misturar as duas coisas. Esse é um dos principais erros que acaba o empresário cometendo e que leva à descapitalização e à falência do negócio. Você, com organização financeira, com bom planejamento, você evita que isso aconteça e seu negócio ele começa a deslanchar e você vai conseguir o sucesso que você tanto deseja. A desorganização do negócio não é algo exclusivo de poucas pessoas, nem só sua. É todo empresário inexperiente. Eu mesmo já falei em vários negócios. Eu me recordo que certa vez eu criei um negócio de roupas de academia. Fazer venda de roupas de academia de forma online, através de uma loja virtual, através do Instagram, Facebook e fazer a comunicação via WhatsApp. Só que acontece muitas vezes o quê? Uma falta de planejamento. Eu fiz apenas o quê? Eu comprei a mercadoria, e não criei nenhuma estratégia para o meu negócio de vender, de fazer a saída dessa mercadoria que eu comprei. Por consequência, eu levei um prejuízo considerável, e acabei vendendo a mercadoria por preço de custo. Isso não só aconteceu uma vez comigo, aconteceu várias e várias vezes. Outra vez também eu decidi abrir um negócio de produtos importados, fazer importação de produtos chineses, a questão de celulares, da Xiaomi, fazendo toda a parte de assistência técnica, a parte da alfândega para que viesse o aparelho legalizado, não de forma ilegal, criando toda uma estrutura bem interessante que obedecesse às regras do país. Mas eu não tive um planejamento. Eu acabei fazendo de forma informal. Isso aconteceu o quê? O negócio faliu antes mesmo dele começar a ser visível pelo público. Então a gente tem que ter um planejamento bem definido. A gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que saber o que a nossa empresa é. O que é que você veio, o que é que você vai trazer diferencial frente aos seus concorrentes no mercado. Hoje, atualmente, eu trabalho com uma empresa de infoprodutos, onde a gente faz lançamentos desses infoprodutos, desses cursos na internet, e a gente fatura múltiplos 6 dígitos em cada lançamento desse infoproduto. Mas até chegar a esse ponto de trabalhar com uma empresa desse ramo, eu passei por outras empresas. Como eu te falei, eu falei 2 vezes nesses projetos, levei prejuízo, Antes disso, eu abri uma própria empresa de reforço escolar, enquanto eu estava construindo, me capacitando. E durante esse período eu fui percebendo várias inconstâncias, várias dificuldades. E essas dificuldades, essa aplicação prática de como ser empresário, foi o que me tornou um empresário com a visão que eu tenho hoje.
Então, não se assustem, não fique desesperado. Isso é normal, é o começo de todo empreendedor. Todo empreendedor começa do absoluto zero, né? A mentalidade do absoluto zero. Então, a gente pode construir isso com estudo, através de cursos, através de leituras, palestras, assistir vídeos de inúmeros vídeos que tem na internet disponível. Mas também você pode construir na prática, que a melhor forma de você ter uma mentalidade empreendedora é você ser empresário, né? A prática faz você um bom empresário. Então não adianta você imaginar, né, com, eu costumo dizer, delirar a mentalidade de ser empresário sem você ir para o campo prático, né? E a realidade muitas vezes é bem diferente da expectativa. Então, como eu te disse, o primeiro passo para que você tenha um negócio é você ter um planejamento. Esse planejamento é essencial. É onde você vai saber qual o caminho que você deverá percorrer durante esse ano de trabalho. Então, vai chegar aí o ano 2022. Se você não tem um planejamento, eu indicaria que você começasse a fazer. Você não vai querer entrar o ano 2002 sem saber o que é que você vai fazer no próximo ano. Quais são as metas financeiras, quanto você quer faturar, quais são os seus objetivos, o que você vai fazer de diferente que você não fez no ano anterior. Então, é essencial ter esse planejamento. É aquele caminho onde você vai se orientar e saber se você está chegando aos seus objetivos. Todo mundo quer chegar no final do ano, fechar o faturamento anual e ver que teve um lucro positivo. Então, para que você consiga esse ponto, é preciso de organização, planejamento, né? Não necessariamente você ter dinheiro em caixa em sua empresa quer dizer que você teve lucro. É muito diferente. Para que você calcule esse lucro, você tem que ter todo um processo de calcular custos para que você chegue a receber aquele dinheiro. Então, por exemplo, quando você abre uma loja, um comércio, vamos supor que você abre um mini mercadinho de sua cidade, você não só tem o custo da mercadoria ali. Você tem um custo de contador, você tem um custo de impostos, você tem um custo de funcionários que porventura você queira colocar, o seu próprio custo de trabalho. Então você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis, estar tudo isso bem definido, bem alinhado em sua cabeça para que você verifique realmente se você teve lucro. Então não é necessariamente o dinheiro entrar. O dinheiro ele entra como uma consequência de você realizar operações financeiras na sua empresa, né? Mas você tem que calcular todos os custos que você tem para que você chegue àquilo, para que você calcule e você verifique o que é que se você está tendo lucro ou não, para que você consiga tomar medidas estratégicas no seu negócio que faça mudar essa chave, que você saia do prejuízo para o lucro. Isso acontece, isso é bem comum. Muitas vezes, muitas pessoas têm o seu próprio negócio, né, seja ele físico, virtual, está recebendo dinheiro, mas não está conseguindo desenvolver. Mas será que ele não está conseguindo desenvolver porque ele não tem um planejamento, que ele não está tudo bem planejado, definido, ou ele não está tendo lucro ou está tendo prejuízo? Pode ser as duas situações ao mesmo tempo também. Então é necessário que o bom empresário, o empreendedor, ele tenha essa consciência de que o planejamento não é uma coisa assim que pode ser pulada, que pode ser deixada de lado. É algo fundamental, é essencial, que todo empresário deve fazer para a sua empresa. Você não pode acabar um ano e iniciar outro sem ter um planejamento, sem ter umas metas definidas, para que o próximo ano você execute. Você cria um plano de ação. Então, todo final de ano eu recomendo que todo empresário ele comece a pensar o que é que ele vai fazer no próximo ano, o que é que ele vai querer conseguir no próximo ano. E não deixar para chegar no final do próximo ano para pensar o que foi que eu fiz. O planejamento serve para que você se oriente e enxergue seu negócio de uma forma diferente. Você tenha consciência do que você está fazendo. Mas antes de você começar um planejamento, é necessário que você defina 3 coisas essenciais no seu projeto, que é a missão de sua empresa, a visão dela e os seus valores. O que é a missão? A missão é o propósito da sua empresa existir. Para que ela está no mercado? O que é que ela vai causar na sociedade? Então você tem que saber isso. O que é que ela causa para a sociedade? O que é que ela vai trazer de bom para o seu cliente? Né? E a sua visão é onde a sua empresa quer chegar. Então, por exemplo, você tem uma padaria, né? Qual é a sua missão? Oferecer aquele pão quentinho, gostoso, que o cliente goste, que faça ele retornar. E qual é a sua visão de empresa, sua visão de negócio? Se tornar a melhor padaria de sua cidade, de seu bairro, de sua região, do seu estado. Né? Então, você vai definir a sua missão, que é o que a sua empresa impacta no seu cliente, né, para o seu público, os seus clientes, e a sua visão é onde você quer chegar. E o terceiro fator
é a questão de valores. Valores é como se fosse um manual de comportamento. Né? Então, por exemplo, um valor clássico é, por exemplo, integridade, respeito ao próximo, né? Responsabilidade socioambiental. Esses valores não são meras palavras que estão ali para encher. Né? Vamos assim, encher linguiça, enganar, engabelar as pessoas. Esses valores é o que o empresário deve passar tanto para os seus clientes como para os seus funcionários. Então, por exemplo, se você tem uma padaria e você pensa na responsabilidade socioambiental, você vai evitar, por exemplo, aquelas padarias mais antigas que tem a queima de lenha. Né? Você vai adquirir fornos que tem a gás, então que reduz o desmatamento, né? Ou que adota, em vez de sacolas para colocar pão, sacolas plásticas, sacolas de papel renovável, de material reciclável. Né? Então, que pense que de uma forma que beneficie a sociedade e que você realmente mostre. Porque não é apenas você ter valores lá escritos no papel, exibidos numa parede de sua empresa, sem você cumpri-los. O empresário deve ser o exemplo. Os funcionários vão ver no empresário um exemplo e a partir desse exemplo eles vão seguir o empresário naquele seu objetivo. Sem um exemplo, os funcionários não vão se alinhar numa cultura única. Vão ficar dispersos. Cada um vai fazer os seus valores pessoais e não os valores da empresa. Então é muito importante que o empresário defina quais são os seus valores da empresa e ele mesmo seja o exemplo de cumprimento desses valores. Depois de você definir sua missão, sua visão e seus valores como empresa, você agora vai definir suas metas financeiras. Né? O que é a sua meta? A principal meta financeira que você vai definir no seu negócio é a questão de meta financeira anual. Quanto você quer faturar para o ano de 2022? Para o ano que você vai trabalhar? Quanto é que você quer ganhar de faturamento? Né? O que acontece é o seguinte, muitas vezes pela inexperiência, seja porque o empresário está iniciando, ou simplesmente o empresário já está no mercado há muito tempo, mas nunca fez um tipo de planejamento, ele vai simplesmente delirar. A verdade é essa, vai delirar no seu negócio. Ele não sabe quanto ele realmente ganha. Ele vai botar uma meta às vezes muito alta. Né? E o que acontece se você colocar uma meta muito alta? Você não consegue atingir. Então a sua meta tem que ser tangível, você pode palpá-la, você pode pegá-la, você pode consegui-la. Então, como é que eu defino as metas financeiras da minha empresa? Primeiramente, eu não defino apenas uma meta de faturamento anual. Eu defino 3 metas de faturamento anual. Eu defino uma meta alcançável, né, que é aquela assim, que você consegue fácil. Você vai conseguir. Então, por exemplo, você está começando um negócio agora do zero e você define uma meta, por exemplo, de faturamento anual de 20 mil reais. Então, você vai lá ter esses 20 mil durante os 12 meses. A meta desejada, né, que é aquela meta que eu quero. Então, por exemplo, eu estou começando meu negócio, mas eu quero faturar, por exemplo, 50 mil naquele mês, naquele ano corrente. Então, eu vou pegar e vou atrás dessa desejada. Mas eu tenho uma meta alcançável, né, que eu sei que eu vou alcançar aquela, né, pelo meu trabalho e esforço. Mas eu quero desejar chegar na meta de 50 mil. E por fim, eu boto outra meta, a meta desafiadora. Né, que é aquela meta que motiva maior, que é uma meta também alcançável, mas não exige apenas fazer o que eu estou fazendo agora. Né? É uma meta que precisa que eu desenvolva todo um processo, toda uma equipe de trabalho, muitas vezes, uma repaginação do meu negócio para conseguir ela. Então eu defino 3 tipos de metas: a alcançável, a atingível, a meta desejada e a meta desafiadora. São 3 metas. Para que serve eu definir 3 metas? É o seguinte, qual a meta que eu quero realmente chegar? É a meta desejada, a meta do meio. Né? Mas eu tenho uma meta menor, que é alcançável, que eu sei que eu vou conseguir ela. Né? E aí, quando a gente atinge uma meta, a gente trabalha outra coisa muito importante do próprio subconsciente humano, que é a motivação. É você se motivar no que você está fazendo. Então, você cumpriu aquela meta, pelo menos uma das suas metas financeiras. Então, você não vai chegar simplesmente no final do ano e dizer, olha, não consegui uma meta, não bati minha meta. Você vai bater sua meta, uma das metas financeiras. Você quer chegar na desejável, mas eu só consegui a alcançável por N motivos. Seja, por exemplo, tive problemas financeiros, o mercado não estava tão receptivo para o meu projeto, né? Eu tive inúmeros percalços no meio do caminho, inúmeros imprevistos e não consegui. Mas mesmo assim eu bati minha meta atingível.
Então você não vai ficar decepcionado necessariamente. Você bateu uma meta, você sabe que você tem que melhorar, mas não foi possível melhorar naquele momento. Né? E da mesma forma também acontece com a meta desafiadora. Né? Você chegou, por exemplo, no meio do ano e você conseguiu bater sua meta desejada. Então o que, é que você tem agora? Uma meta desafiadora. Aquela meta que você vai pensar em bater também ela, conseguir ela. Então você trabalha com 3 metas. Na situação, a desejada, que é que você quer, uma meta atingível, que é caso aconteça um pior cenário, e uma meta desafiadora, que é para um cenário mais promissor, mais favorável para o seu negócio. Né? Mas aí agora, como é que eu vou definir essas metas? Né? Como eu te falei, quando você está começando um negócio, ou quando você nunca parou para pensar, coloca na ponta do lápis o que é que você fatura, você vai simplesmente delirar. Né? Quando eu falo delirar, não é questão assim de loucura, não, de devaneio, mas sim de você não saber realmente qual é o potencial do seu negócio. Você simplesmente vai colocar uma meta lá que você às vezes não tem o mínimo de entendimento se você vai chegar ou não. Né? Então, o passo mais simples, se você, por exemplo, é um mercadinho, vamos supor que você seja um mercadinho, né? Ou uma padaria, um negócio que tenha um faturamento mensal ali mais ou menos no mesmo nível, o que é que você pode fazer? Você calcula aquele faturamento, a projeção de faturamento mensal e multiplica por 12. Aí você tem a sua meta desejada, que é a meta que você quer, né? O que você quer atingir. Você simplesmente pode calcular ou 100% em cima dela, ou 50% para a desafiadora, e tirar 50% dela, cortar pela metade e colocar na atingível. Né? Mas qual é o objetivo de você definir uma meta? É você conseguir a sua meta desejada. Mas você não ficar desmotivado se você não conseguir a meta desejada, porque você bateu a sua meta atingível. Né? Então você sempre vai se motivar e levar motivação. Lucas, mas por exemplo, meu negócio ele é sazonal. Ele não é um negócio mensal, onde eu consigo todo mês saber mais ou menos a projeção. Vai depender, por exemplo, de eventos. Como, por exemplo, se você tem uma floricultura, você vai ter uma venda maior, por exemplo, no mês de maio, porque tem característica de ser um mês que tem uma tradição, pela tradição católica, ser o mês mariano, ter muitos casamentos. Então, compra de flores. E pelo próprio Dia das Mães. Né? Por exemplo, o Dia dos Namorados, né? Ou o Dia de Finados. Então, a floriculturas tem essa sazonalidade. Outras épocas do ano não é tão comum você presentear, como, por exemplo, nessas épocas. Então, tem essa característica. Né? Outro exemplo clássico, por exemplo, é o de chocolates. Né? Os chocolates, quem trabalha com chocolate, por exemplo, ovos de Páscoa, ele tem a venda concentrada praticamente em um período do ano, que é a própria Páscoa. Mas qual a ideia de situações como essa? É você inovar. Por exemplo, a Cacau Show, ela trabalha também fazendo ovos de chocolate, mas ela não só tem uma linha de ovos de Páscoa. Ela também tem toda uma linha de chocolates. Então você pode criar a sua linha para que você tenha um faturamento diluído nos outros períodos do ano. Você tem um pico de vendas, é claro, naquela época, e você se prepare para esse pico de vendas, mas também você tem um faturamento nos outros meses que não é tão destaque, assim como aquele no mês da Páscoa, mas que você também consiga ter um faturamento para que você consiga manter um fluxo de caixa e você também movimentar a sua empresa. Então você tem que criar ideias, você vai ter que pensar, você vai ter que utilizar um dos maiores poderes do empreendedor, do empresário, a criatividade. É você inovar e você fazer o diferente, trazer um diferencial. Então, por exemplo, você pode, passou a Páscoa, sobrou muitos ovos, você não conseguiu vender aqueles ovos. Você pode remodelar aqueles ovos, utilizar o chocolate para fazer outros produtos. Né? Ou, por exemplo, criar um descontão, né, bem grande para aquele produto, onde você simplesmente diga assim, passou a Páscoa, mas ainda você pode aproveitar e consumir aqueles ovos, 50% de desconto. Então você cria o seu negócio e você começa a imaginar situações onde você mantém o fluxo de caixa e não fique presa apenas àquela situação. A sua empresa não esteja presa apenas àquele momento do ano onde você tem aquele faturamento. Então você precisa pensar em estratégia onde você consiga movimentar. Né? Então, por exemplo, se sua empresa de chocolate, você trabalhou com ovos, né? Você pode entrar no ramo de bombons, porque o bombons ele pode ser consumido. Né? E aí entra outra coisa bastante poderosa,
E aí entra outra coisa bastante poderosa que o empresário tem que ter em mãos e deve utilizá-la, que é a publicidade, utilizar o marketing. É preciso que você entenda que hoje em dia o marketing ele é digital. As pessoas não assistem mais uma televisão, né? Elas não passam tanto tempo mais na televisão como passavam, por exemplo, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje, a atenção das pessoas está concentrada basicamente em redes sociais. Então, a rede social é uma grande ferramenta de vendas. A empresa que não entra para o marketing digital, para a publicidade em redes sociais, ela está perdendo clientes. Então é essencial que a empresa, todas as empresas, tenham um posicionamento na internet, nas redes sociais, para que ela se mostre, né? Por exemplo, um exemplo clássico é o Magazine Luiza. Ela criou a própria Magalu, a própria Luiza, né? Ela criou até um ícone, um boneco, onde ele interage com as pessoas. Né? Você vê grandes marcas no mercado interagindo, né, com o cliente. Por que ele está interagindo? Porque ali é um meio de se mostrar. É um meio de você conseguir clientes. Né? Então, você está ali no ponto de ônibus, muitas vezes você está ali olhando para o seu celular. Você não está olhando para aquele anúncio, aquele lembrete, aquela publicidade que está ali colado na parede. Você está no seu celular. Você está dentro do ônibus indo para o trabalho, você está ali ouvindo música. Né? Então você pode botar uma publicidade antes daquela música, né, que fale seu negócio. Né? Você começa a mostrar, a criar publicações, gerar conteúdo que chama a atenção das pessoas. Né? Conteúdo de humor, por exemplo, utilizando redes sociais como o TikTok, no próprio Instagram. Né? Você pode utilizar esses conteúdos e chamar pessoas e movimentar todas as suas redes e conseguir mais e mais clientes. É uma das formas mais eficientes hoje em dia de você alcançar novos clientes e impactar pessoas a baixo custo e de forma acessível. Né? Ali a todo momento seu cliente está vendo você. Saindo um pouco dessa parte de publicidade e voltando para as metas financeiras, outra meta que também você tem que definir é a sua retirada mensal de salário, seu prolabore. Né? Como eu te falei, o capital da empresa, do seu negócio, é do negócio. O seu projeto, o seu salário pessoal é outra coisa, são duas esferas diferentes. Né? Não necessariamente o seu salário é igual ao capital da empresa. E é bom que não seja. Por que é bom que não seja? Porque a empresa tem que ter sustentabilidade. Se você fica ali todo mês tirando todo o lucro da empresa, o que é que vai acontecer? A empresa não vai ter um capital sequer para investir, para se melhorar, se reformular, crescer, se reinventar. Então é preciso que tenha. Né? Ah, mas eu não consigo tirar agora porque a minha empresa, meu negócio é a única forma de renda que eu tenho. Você pode não conseguir, por exemplo, tirar um salário menor ou pouco ali, mas você pode utilizar uma estratégia diferente. Então, por esse mês, olha, eu não consigo tirar, por exemplo, apenas um salário mínimo para mim. Eu preciso de todo o valor. Eu não consigo tirar 2.000, eu preciso de todo o valor. Você pode destinar, por exemplo, 5% de um mês do que a empresa faturou e você guardar em uma reserva em fluxo de caixa para investimento em crescimento, em publicidade, né? E aí você vai crescendo com o tempo, né? Não necessariamente você precisa chegar hoje e fazer, mas é bom que você faça essa separação, que você tenha isso bem separado, para que você não acabe sempre só descapitalizando, tirando dinheiro, e daqui a pouco acontece com a empresa, quando chega numa dificuldade, como se apresentou agora na pandemia, onde inúmeras, até grandes empresas tiveram que fechar, por falta de sustentabilidade econômica, devido a isso, essa falta de capitalização. Não tinha capital para movimentar. Né? Por que não tinha capital para movimentar? Porque você retirou todo. Se você retirou todo, acontece o quê? Um mês deu ruim, você não consegue pagar fornecedor, aí vai ter que pagar juros, vai ter que recorrer a empréstimos bancários. Aí você acaba se desestabilizando e cavando a própria sepultura do seu negócio. Então é preciso que você tenha essa separação. Além disso, dessa separação, eu recomendo que você crie reservas. Aqui no meu negócio, pois na minha empresa, eu tenho inúmeras reservas, uma para cada objetivo. Mas eu destaco duas, a reserva de emergência e a reserva de investimento. Para que servem essas reservas? Reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é para uma emergência. Então, por exemplo, você que é dono de uma pizzaria, de um restaurante, o que aconteceu na pandemia? Você teve que fechar. Você não tinha a clientela física. Você podia recorrer ao delivery. Né? E é como eu te falei, o poder da rede social. Você faz essa divulgação.
Mas você tem que fechar. O que aconteceu? Caiu seu faturamento. É aí que vai entrar a reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais, nada menos é do que você ter um fluxo de caixa que consiga manter a sua empresa durante 12 meses pagando todos os custos pessoal que você tem. Então, por exemplo, se o meu custo mensal como empresa é 5 mil reais, minha reserva de emergência é 5 mil vezes 12, 60 mil reais. Por quê? Vamos supor, por exemplo, como acontece na situação da pandemia. Você teve que fechar seu restaurante, sua pizzaria, né, o seu pequeno negócio. Você não pôde movimentar. Mas você fechou. Mas não deixou de chegar fatura de fornecedor, não deixou de chegar dia de pagamento de salário, não deixou de chegar suas próprias contas pessoais. Então você tem que ter essa reserva. E foi isso que fez a diferença para muitas empresas. Né? Você tem uma reserva financeira para que você pudesse manter. Muitas empresas evitaram a falência devido a essa reserva, porque não tinham clientes para sustentar o negócio, movimentar, entrar dinheiro, entrar capital na sua empresa, mas tinha uma reserva bem constituída, bem sólida, que mantinha o fluxo de caixa durante um ano. E aí você garante o que com essa reserva? Não só a questão do seu lado pessoal, do seu faturamento, mas também você pensar no seu funcionário, na família do seu funcionário. Então vamos imaginar no estado cíclico. A gente como empresário, não é só responsável pelo nosso faturamento. Não é só o que a gente vai ganhar, mas também tem que pensar no que o funcionário ganha. Então você, por exemplo, dono de um mercadinho. Você é dono do mercadinho, você tem 3 funcionários. Fechou. Você teve que demitir seus 3 funcionários. Porque você não tinha condição de pagar, porque não tinha uma reserva financeira, não tinha um planejamento estratégico bolado e pensado na situação. E não teve, por exemplo, incentivo do governo. O que aconteceu? Você não só retirou aquele custo de suas costas, mas você também fez o quê? Você tirou o emprego de 3 pais ou mãe de famílias, então que ficou desempregado, que vai colocar aquela família ali do seu funcionário também em crise, vai piorar a situação financeira deles. E aí você imagine esse efeito cascata em várias e várias empresas. É o que está acontecendo hoje no país, o aumento expressivo de pessoas desempregadas, porque tiveram a sua demissão devido à pandemia e a uma falta de estrutura do empresário. Então a gente como empresário, a gente também tem uma responsabilidade social, que é de manter a economia do país girando e gerar empregos. Porque gerando empregos, a gente faz o quê? A gente melhora a economia e o retorno vem para a gente. A gente aumenta o poder aquisitivo da sociedade e a sociedade retribui do nosso negócio. Então a reserva de emergência tem esse papel dentro da empresa. Para que serve essa reserva de investimentos? Como o próprio nome já diz, investir no seu negócio. Então você é dono, por exemplo, de uma padaria e seu forno de pão quebrou. Você não tem nenhum capital. Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que recorrer ao banco. Ao banco para que ele consiga liberar aquele financiamento para que você compre aquele novo forno. Mas se você tivesse uma reserva de investimentos, você não precisaria pegar aquele valor cheio ou não precisaria pegar nada, porque você tem um capital em suas mãos. E além do mais, você pode botar esse dinheiro aplicado em instituições financeiras para que você ainda tenha lucro sobre ele. Ele vai crescendo com o tempo. Então o fundo de investimentos, a reserva de investimentos, é justamente para isso. Surgiu algum imprevisto do seu negócio, quebrou, por exemplo, um maquinário, você tem aquele capital para comprar. Mas não só isso. Imagina que surge uma oportunidade de você ampliar seu negócio e você não tem capital. Você às vezes acaba perdendo na competição, na corrida, no crescimento. Então, se você ter aquele capital ali de investimento, ele pode fazer a diferença de você ter um faturamento maior ou menor lá no final do ano. Então, é muito importante que você tenha principalmente essas 2 reservas. A reserva de emergência, para que você mantenha a sustentabilidade de sua empresa em meio à crise, e uma reserva de investimento, que é para oportunidades que surjam diante de você. Como eu te falei, não é só você definir a meta e deixar ela solta, sem uma explicação. Para cada meta que você fizer, você tem que botar 5 ações, pelo menos 5 ações, que você vai fazer você tirar sua bunda da cadeira, fazer você levantar todo dia de manhã para que você vá lá e consiga seus objetivos. Então não é apenas jogar uma meta solta, você tem que traçar um plano de ação para que você consiga atingir ela no tempo que você definiu. Como eu te falei anteriormente, definir metas não é apenas jogar palavras em um papel.
né? É o caminho que você, como empresário, vai ter que percorrer naquele ano. É aquilo que vai fazer você perceber se você está no caminho certo ou errado. É aquilo que vai fazer a diferença entre você faturar o seu 1 milhão ou você faturar nada. Você leva a um prejuízo, você fechar o seu negócio. Então, a meta, ela serve para que você acompanhe e avalie o seu desempenho como empresário, avalie o desempenho de sua equipe no alcance dos objetivos gerais de sua empresa. Mas essas metas, elas não servem apenas para o seu negócio. Ela vai ajudar você a avaliar e mensurar uma coisa também, um elemento muito importante que todo empresário tem que ter: motivação. Você tem que estar motivado, né? Você tem que estar encantado de fazer aquilo, né? Mas não é apenas a motivação. Aí eu tenho a ressalva. A motivação é que faz você iniciar. É aquilo que faz você imaginar, é aquilo que te empolga, que te dá aquela paixão de início. Mas a gente sabe que no meio do caminho sempre vai surgir uma dificuldade. Você vai pegar aquele cliente chato, aquele fornecedor que dá problema, aquele funcionário que só está trazendo complicações para a sua empresa, né? Os clientes deixaram de comprar o seu produto, né? Abriram um concorrente na mesma rua que eu perdi minha clientela para ele. Então, existem inúmeros fatores que vai te desanimar, que vai fazer sua motivação baixar. Mas aí vai entrar outro elemento muito importante que todo empresário deve ter, né? A disciplina. Né? Porque a disciplina vai levar a gente para lugares que a motivação não é capaz de levar. Então, você ter disciplina de levantar toda manhã, mesmo que você não queira naquele dia, você não tenha motivação para nada, você quer ficar na cama, quer esquecer seus problemas, simplesmente dormir e esquecer. É a disciplina que fará você levantar e ir atrás dos seus sonhos. Porque você, como empresário, você está construindo o seu sonho. É a sua vida ali empresarial, é sua profissão ali. Né? Então, é seu empenho que vai fazer a diferença. É a disciplina em alcançar aqueles objetivos que fará toda a diferença e fará você chegar aos seus objetivos. E lembre-se, o negócio é seu. Só você pode fazer ele dar certo. Não espere que o funcionário vá lá e faça para você. Se você não é o exemplo, se você não faz acontecer, o seu negócio vai ficar sempre na mesma situação. Então não fique sentado esperando que caia do céu. Né? Vá atrás de seus objetivos. Levante a bunda da cadeira e vá à luta. Né? Eu sempre, todo dia de manhã, antes de começar meu trabalho, eu paro 5 minutos antes de começar a trabalhar e penso, mentalizo em minha mente e deixo claro para mim mesmo, né, a trabalhar na questão da motivação e da disciplina, qual é o objetivo? Por que eu estou fazendo isso? Deixando claro em mim esses objetivos e o que é que eu tenho que fazer, eu consigo trabalhar meu dia, enfrentar de peito aberto, firme, todas as dificuldades e adversidades que eu vou encontrar no caminho como empresário. Eu faço a analogia do empresário como, por exemplo, um gladiador na arena. O gladiador, ele lutava pela sua vida. A gente vai lutar dia a dia, buscando espaço, clientes, visibilidades e principalmente realizar nossos sonhos. Então, o nosso esforço é como o esforço de um gladiador lutando pela sua vida. Nós somos forjados através de sangue, lágrimas e suor.